A teoria da contingência parte de uma ideia poderosa. Não existe uma única forma certa de administrar. Tudo depende do contexto. Vamos conversar com a repórter Ana Beatriz, que está ao vivo na Universidade Federal de Campina. Beatriz, é com você. Bom dia, Emily Yuri. Estou aqui na Universidade Federal de Campina Grande e vamos fazer uma explicação inicial da teoria da contingência. Primeiramente, essa teoria surgiu como resposta à rigidez das abordagens anteriores. Ela defende que estrutura, liderança e estratégia devem se adaptar às variáveis do ambiente, da tecnologia e das pessoas. E quando a gente fala em adaptar a gestão ao contexto, não tem como não lembrar da teoria da contingência. Ela quebra aquela ideia de que existe uma fórmula mágica para administrar. E para entender melhor como isso funciona na prática, eu estou aqui com Messia, que é aluna de administração aqui da UFCG. Boa tarde, Messia. Conta para a gente como essa teoria se diferencia de outras teorias que existiram antes. Boa tarde, Ana. Então, a principal diferença é que ela não busca um modelo único de gestão. Enquanto outras teorias tentam definir estruturas ideais, a contingência entende que tudo depende do contexto. Então, o ambiente, a tecnologia, as pessoas influenciam diretamente a forma como a organização se estrutura. Então, é uma abordagem que valoriza tanto a flexibilidade quanto a adaptação. Certo, Messia. E como essa teoria se aplica no dia a dia de uma organização? Na prática, ela exige que o gestor ele tenha sensibilidade para analisar o ambiente e também tomar decisões. Então, isso significa que as estruturas, os processos e até o estilo de liderança precisam ser ajustados conforme circunstâncias. Então, é uma forma de garantir que a empresa esteja preparada para lidar com mudanças e desafios de forma eficaz. Ótimo. E você acredita que ela ainda é atual frente aos desafios da gestão contemporânea? Com certeza, hoje, com um ambiente cada vez mais dinâmico e imprevisível, a capacidade de adaptação ela é essencial. Então, a teoria da contingência continua, assim, sendo uma referência importante para gestores que precisam tomar decisões estratégicas em contextos complexos. Certo, Messia, muito obrigada pela sua participação. Agora vamos ficar por aqui, de volta ao estúdio. Vamos voltar no tempo e entender como essa teoria surgiu. A nossa repórter Flávia está em campo agora com alguns alunos da UFCG. Flávia, é com você. Bom dia, Yuri e Emily. Eu estou aqui na UFCG e vamos fazer um flashback teórico. Então, nos anos de 1960, estudiosos como Chandler, Burns e Stalker e Lawrence e Lorsch perceberam que estruturas rígidas não funcionavam em todos os contextos. Eles mostraram que empresas em ambientes instáveis precisavam de modelos mais flexíveis. Então, a partir dessas descobertas, nos anos de 1960, ficou claro que não existia uma fórmula única para organizar empresas. Então, cada contexto exigia uma resposta diferente. E foi aí que surgiu uma nova perspectiva sobre gestão, mais flexível e adaptável. Diante de tudo isso, eu estou aqui com a estudante Lígia. Ela é estudante de administração aqui da UFCG. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Flávia? Então, Lígia, como a teoria da contingência se conecta com as ideias que vieram antes dela? Ela é uma evolução da teoria de sistemas, com um foco mais direto na adaptação. Enquanto a teoria de sistemas olha para a organização como um todo interligado. A contingencial vai além e propõe que cada parte da organização deve se ajustar às variáveis externas e internas. É uma abordagem mais prática e menos prescritiva. E quais foram os principais estudos que deram origem a essa abordagem? Então, Flávia, os estudos de Alfred Chandler foram fundamentais, especialmente ao mostrar que a estrutura deve seguir a estratégia. Burns e Stalker também contribuíram ao identificar dois tipos de organização, mecanicista e orgânica, dependendo do ambiente. E Lawrence e Lorsch mostraram como diferentes departamentos dentro da mesma empresa podem exigir estruturas distintas, dependendo do grau de incerteza do ambiente em que atuam. Então, você vê essa teoria como uma ruptura ou uma evolução? Flávia, eu vejo como uma evolução natural.
ela não rejeita as teorias anteriores, mas as complementa. A grande contribuição da teoria da contingência é mostrar que não existe uma única resposta certa. O que funciona em uma situação pode não funcionar em outra. Isso trouxe uma nova forma de pensar na administração, mais realista e estratégica. Então, muito obrigado, Lígia, pela sua participação. E nós vamos ficando por aqui. É com você, Emily, aí no estúdio. Agora, vamos entender os pilares dessa abordagem. A nossa repórter Ana Beatriz está agora na UFCG e vai falar para a gente um pouquinho sobre esses pilares. Isso mesmo, Emily. A teoria da contingência se baseia em 4 grandes fundamentos: ambiente organizacional, tecnologia, estrutura e comportamento humano. Ela também introduz o conceito do homem complexo e modelos contingentes de motivação e liderança que mostram que as pessoas não reagem sempre da mesma forma. Tudo depende da situação. Estou aqui com o Breno, aluno de administração da UFCG, e ele vai explicar para a gente como o ambiente influencia diretamente a estrutura organizacional. Bom dia, Breno. Bom dia, Ana. O ambiente é um dos fatores mais determinantes em ambientes estáveis. As organizações tendem a adotar estruturas mais rígidas com hierarquias bem definidas. Já em ambientes estáveis, é preciso ter estruturas mais flexíveis que permitam respostas rápidas e adaptativas. A estrutura precisa refletir a realidade externa para ser eficaz. Ótimo, Breno. E o que significa o conceito de homem complexo dentro dessa teoria? Bom, Ana, o homem complexo é uma resposta à visão simplificada do homem econômico, das teorias clássicas. Ele representa um indivíduo que tem múltiplas motivações, comportamentos e necessidades, que variam conforme o contexto. Isso significa que não podemos aplicar um único modelo de motivação ou liderança. Precisamos entender as pessoas em sua complexibilidade. Muito bom, Breno. E como os modelos contingenciais de liderança funcionam na prática? Bom, eles funcionam com base na ideia de que o estilo de liderança deve se adaptar à situação. Por exemplo, o modelo de Fiedler mostra que a eficácia do líder depende da relação com a equipe, da estrutura da tarefa e do poder do cargo. Já o modelo de Halsey e Blanchard propõe que o líder deve ajustar seu estilo conforme o nível de maturidade dos liderados. Ou seja, não há um estilo ideal. O líder eficaz é aquele que sabe ler o contexto e agir de forma adequada. Certo, muito obrigada pela participação, Breno. Agora eu volto para os estúdios. Essa semana, aconteceu na Universidade Federal de Campina Grande a Semana do Administrador, que tem como objetivo passar reconhecimentos, práticas e vivências para os futuros administradores. A nossa repórter Flávia, que está por lá, vai contar tudo para a gente. Flávia, é com você. Oi, Yuri, é isso mesmo. Eu estou aqui na UFCG, onde está acontecendo a Semana do Administrador, entre os dias 9 e 11 de setembro. E colaborador do PET Administração. Nós estamos aqui na Hortaliça Sempre Verde. O JTO2 está aqui comparecendo, participando da Semana do Administrador. Então, vamos acompanhar os alunos e os professores. Oi, pessoal, eu estou aqui com a Renale, ela que é professora aqui na UFCG, e está ministrando uma oficina sobre agilidade de negócio na Semana do Administrador. Professora, fale um pouco como está sendo essa experiência e como e por que esse tema é tão importante no nosso dia a dia. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho muito interessante quando a gente consegue perceber como as teorias de administração vão surgindo. E hoje, nesse ambiente que a gente vive, de rápida mudança, em um cenário tão turbulento que a gente precisa se adaptar, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a tanta informação, às vezes a gente se sente despreparado para lidar com esse excesso de informação. Então, essa abordagem de agilidade de negócio, ela vem trazer ferramentas para que a gente consiga fazer essa gestão
de objetivos, gestão de tempo, focar nas nossas prioridades. Então, é um tema muito interessante que eu convido todos vocês a se aprofundarem, a discutirmos mais sobre esse conteúdo. Muito obrigada, professora, foi um prazer. Falando em teoria contingencial, nós vamos entrevistar uma pessoa especialista no assunto. Ela é a professora Patrícia Caldas. Ela é doutora em administração e leciona Teoria das Organizações 1, Gestão no Terceiro Setor, e ela também é professora do mestrado. Boa noite, professora Patrícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, nós estamos aqui com um assunto sobre a teoria da contingência, né? E nós sabemos que você é uma especialista nesse assunto. Eu queria fazer algumas perguntas. Quais são os principais desafios para aplicar modelos contingenciais de liderança em equipes diversas? Olha, modelos de lideranças contingenciais, eles são mais fluidos, né, situacionais. Ele precisa estar observando ali não só a perspectiva do indivíduo, do líder, né, a personalidade dele, o que ele acredita em termos de valores, em termos de estilos, mas esse estilo de liderança, ele precisa ser adaptado a quem ele lidera, né? Então, como a gente tem equipes hoje em dia muito diversificadas, né, com vários perfis motivacionais, com vários contextos e interesses e necessidades, essa liderança, ela precisa ser adaptável, né? Então, por exemplo, se o subordinado, ele, de alguma forma, ele precisa de uma liderança mais autoritária, você vai precisar trabalhar isso. Mas se o subordinado for aquele que já te, de alguma forma, ele já te apresenta os resultados antes mesmo de você pedir, ele se mostra capaz, ele bate as metas e tudo mais, a liderança com ele pode ser um pouco mais frouxa, né? No sentido de ser mais democrática ou até mesmo mais liberal, dependendo dos resultados que ele te dá em termos de comportamento. Então, o estilo de liderança tem que ser adaptável ao contexto e tem que ser adaptável ao subordinado. Ok, e assim, de acordo com a sua experiência, né, quais setores ou tipo de organização se beneficiam mais dessa abordagem? Olha, hoje as organizações, elas não estão mais tão hierárquicas ou com estrutura mais engessada, né? Até mesmo na administração pública, que é um setor em que a gente tende a ver organizações mais, vamos dizer assim, amarradas em termos de níveis hierárquicos, em divisões, setores, até mesmo na administração pública a gente está requerendo organizações mais fluidas, né? No sentido de diminuir os níveis hierárquicos, diminuir a exigência institucional e até mesmo promover equipes multifuncionais e também equipes até mesmo autolideradas, né? Que é aí o ápice de liderança que a gente pode ter, não ter líder na equipe, né? Então, é um movimento que vem sendo acho que desde a globalização para cá, se eu posso falar isso, mas acho que com o advento das tecnologias de informação, um modelo de gerenciamento de informações, né, virtual, a partir de software e de outras tecnologias que possibilitam a gente fazer essa estrutura ou modelo de negócio mais virtual, a gente consegue ter. Hoje, a maioria das organizações, seja pequena, grande, média, forte, dependendo do setor, elas tendem a serem um pouco mais frouxas. Claro, é uma tendência, não é que isso aconteça em todas, mas é uma tendência. Então tá, eu agradeço, né, a sua entrevista conosco. Com você, Yuri, aí no estúdio. E agora, vamos ver como está o clima organizacional em Campina. Bom dia, Beatriz! Bom dia, Emily. Bom dia a todos. Você já percebeu como algumas empresas se destacam em meio a crises, enquanto outras travam? A resposta está na capacidade de adaptação. A teoria da contingência nos ensina que não existe um único modelo ideal de gestão. Tudo depende do contexto interno e externo. Em ambientes estáveis, como indústrias consolidadas, estruturas hierárquicas e processos bem definidos funcionam perfeitamente. É como um dia ensolarado, tudo previsível e sob controle. Porém,
Em cenários mais voláteis, como startups de tecnologia ou mercados em disruptura, a rigidez é um risco. Aqui, a agilidade e descentralização de decisões e a comunicação transparente são essenciais. É como navegar em meio a uma tempestade. Precisamos de flexibilidade para mudar de rota rapidamente. A chave é entender que o clima organizacional varia constantemente. Líderes devem monitorar fatores como concorrência, inovação, cultura, economia, para ajustar estratégias em tempo real. Empresas que abraçam a contingência não temem mudanças. Elas a transformam em oportunidades. Seja no sol ou na chuva, a adaptação é o segredo para prosperar. Então, fica a dica. Observe o clima da sua organização e esteja preparado para ajustar as velas quando o vento mudar. Porque no mundo dos negócios, como no tempo, a única constante é a mudança. Desejando a todos uma boa gestão adaptativa e muito sucesso. De Beatriz Alves para os estúdios. Chegamos ao fim de mais uma edição do JTO2. Hoje, vimos que a teoria da contingência trouxe uma nova forma de administração. Não existem modelos únicos, mas sim a necessidade de adaptação a cada realidade. Conversamos com especialistas, ouvimos estudantes e entendemos como essa teoria segue atual e essencial para enfrentar os desafios do mundo organizacional. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas próximas edições do JTO2, trazendo sempre informação e conhecimento de forma leve e dinâmica. Até a próxima e um excelente dia a todos!